sont là, à Kinshasa. Olá, sejam bem-vindos ao curso EAD Africanidades, Literatura Infantil e Circularidade. Meu nome é Marineuza Medeiros da Silva, sou pedagoga, atuo como professora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal, integrante do Grupo de Pesquisa de Educadoras, Africanidades e Infância pela UFABC, graduada em Educação, especialista em Educação no Combate à Violência Doméstica para Crianças e Adolescentes pela USP, especialista em Educação Especial pela Unesp, especialista em Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense e estou como presidente do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, na gestão de 2016 até a presente data. Atualmente, eu atuo como assistente técnica em educação na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, com experiência na área de educação em direitos humanos, gestão e políticas públicas, educação para as relações étnico-raciais, organização e participação social. É com muita alegria que nós vamos conversar hoje sobre a educação e as relações étnico-raciais no contexto atual, né? Pensando na africanidade, literatura infantil e circularidade, reflexões e práticas de educação em direitos humanos para professores da educação básica, infantil, ensino fundamental 1 e 2 e EJA, e também para educadores não formais e arte educadores. Tem sido uma oportunidade de formação continuada com a discussão sobre a cultura africana e afro-brasileira e a prática pedagógica lúdica e inovadoras com vista a construir a educação em direitos humanos, através do diálogo e de práticas exitosas. Na atual conjuntura, e a minha fala nessa data é um pouco isso, né, para a gente pensar as manifestações contra o racismo que eclodiram o mundo afora após o assassinato covarde de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos, que repercutiram no mundo inteiro. Esse não é um problema só deles, né? Diz respeito ao racismo estrutural e repercutiu no mundo inteiro porque no mundo inteiro temos graves problemas de injustiças. Um capitalismo estruturado numa base racista, de seletividade de pessoas, de estabelecimento de um campo de pessoas que são consideradas descartáveis, com a prevaricação dos direitos trabalhistas e da vida das cidades. Eu chamo a atenção para o racismo velado no Brasil, que está sendo afrontada hoje, né, pelo legislativo, pelo executivo, pelo judiciário, na forma como a pandemia do Covid-19 tem sido tratada. Estão afetando comunidades e principalmente as etnias, né, como as pessoas afrodescendentes, que têm sido expostas a situações de desigualdades alarmantes em nossa sociedade, como bem assinalou a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. No Brasil, as pessoas negras têm 62% mais probabilidade, né, de estar morrendo de Covid do que as pessoas não negras. O impacto terrível do Covid nas minorias raciais e étnicas se discute muito, mas o que está menos claro é como ela tem sido tratada pelas autoridades. A desigualdade econômica, a superlotação nas moradias, os riscos ambientais, a disponibilidade limitada de atenção médica e uma precária atenção pode desempenhar um importante papel
lembrando que as pessoas também se encontram em um maior número de alguns trabalhos que representam maior risco, como nos setores de transporte, de saúde e de limpeza. Em nossa sociedade, a desigualdade de classe está estruturada, na minha visão, racializada, na distribuição de riqueza e no resultado do trabalho. O enfrentamento ao racismo por meio de políticas públicas passa pelas mais diversas áreas, como a educação e a saúde. E falando de educação, a educação em direitos humanos tem um compromisso fundamental, que é ensinar as crianças negras e brancas que elas são iguais, com um referencial positivo para as crianças negras, para que tenham sua autoestima elevada e para que as brancas também possam conviver com as negras sem se sentirem superiores por ter a pele clara. E isso tem que ser feito de uma maneira bem didática. Isso me leva a, diante dessa conjuntura que nós estamos vivendo, a pensar uma educação antirracista. Envolve tratar das relações entre duas pessoas, mas também nos permite que todos tenham a sua identidade e história acolhida no espaço escolar. E no processo de acolhimento e de reconhecimento das identidades, requer que a escola repense todas as suas dimensões. E é disso que nós vamos trabalhar no grupo. A sua dimensão curricular, formativa, de atendimento, de avaliação, material didático, arquitetura e toda a rotina. Também depende de ciência, de pesquisa, do cumprimento da legislação. O ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana no Brasil celebra boldas, desde a data da sua publicação no Diário Oficial da União, em 10 de janeiro de 2003. Lá se vão 17 anos, e a Lei 10.639 e a Lei 11.645 simbolizam um marco histórico da luta antirracista no Brasil e transformação da política educacional e social brasileira. É uma questão de atenção cotidiana que deve ser construída em cada escola. A educação antirracista exige pensar nas manifestações racistas e o que as sustentam, em todas as dimensões de uma escola. E essa lei não surgiu do nada ou de uma boa vontade política, mas sim é um resultado de anos de lutas e de pressão do movimento social negro por uma educação não cêntrica e também não racista. Trata-se, diante disso que foi dito, do esforço que vai no sentido de contribuir para que se forme uma educação inclusiva, livre de preconceitos e democrática, que busca oferecer aos pais responsáveis, professores e aos professores e profissionais de informação, informações e conhecimentos estratégicos para a compreensão e o combate do preconceito e da discriminação racial nas relações pedagógicas e educacionais nas escolas brasileiras. À luz do alcance da dinâmica das relações raciais no âmbito da educação, esse reconhecimento figura como um passo importante, uma condição necessária para enfrentarmos o racismo em sala de aula. Da mesma forma, o melhor entendimento do racismo no cotidiano da educação também é uma condição sine qua non para se arquitetar um novo projeto de educação que possibilite a inserção igualitária e destravar o potencial intelectual embotado pelo racismo de todos e todas brasileiros, independente da cor, raça, gênero, renda, entre outras distinções. Tal fato contribuirá para o desenvolvimento de um pensamento comprometido com o antirracismo, combatente da ideia da inferioridade versus
superioridade de indivíduos, ou de grupos raciais e étnicos, que caminham para a compreensão integral do sujeito, no qual a diversidade humana seja formal e substantivamente respeitada e valorizada. Quando a gente fala na educação brasileira, a educação a ausência de uma reflexão sobre as relações racistas no planejamento escolar tem impedido a promoção de relações interpessoais respeitáveis e igualitárias entre os agentes sociais que integram esse cotidiano da escola. O silêncio sobre o racismo, o preconceito e as discriminações raciais das mais diversas instituições educacionais contribui para que as diferenças do fenótipo entre negros e brancos sejam entendidas como desigualdades naturais. Mais do que isso, reproduzem ou constroem os negros como sinônimos de seres inferiores. A gente precisa romper com o silêncio escolar sobre o racismo cotidiano, que impede o florescimento do potencial intelectual de milhares de mentes brilhantes nas escolas brasileiras, tanto de alunos negros quanto de alunos brancos, como também nos embrutece ao longo de nossas vidas. Impedimos-nos de sermos seres realmente livres para ser o que for e ser tudo, né? Como diz a música. Livre dos preconceitos, dos estereótipos, dos estigmas, entre todos os mares. Portanto, como professores e professoras, cidadãos e cidadãs comuns, não podemos mais nos silenciar diante do crime do racismo no cotidiano escolar. Em especial, se desejamos realmente ser considerados educadores e sermos sujeitos da nossa própria história. É possível comprovar que a existência do racismo, do preconceito e da discriminação racial na sociedade brasileira, em especial no cotidiano escolar, acarretam aos indivíduos negros e afrodescendentes auto-rejeição, desenvolvimento de baixa autoestima com ausência de reconhecimento de capacidade pessoal, rejeição ao seu outro igual racialmente, timidez, pouca ou nenhuma participação em sala de aula, ausência de reconhecimento positivo de seu pertencimento racial, dificuldades no processo de aprendizagem, recusa em ir à escola e, consequentemente, uma das maiores tragédias que a gente tem hoje no cenário educacional brasileiro, que é a evasão escolar. Mas sobre isso a gente vai conversar no próximo bloco. Até já! Kirogi, arrête-toi! On descend là! On descend là! À Kinshasa!